Vamos lá, bem-vindo a esse módulo, na verdade esse bônus que eu consegui te entregar, que foi o seguinte, onde a gente vai aprender o que é métricas e ferramentas para as redes sociais. O que você vai entender nesses dois módulozinhos, no caso de bônus aí? Você vai entender o que são as métricas mesmo, o que você precisa saber para você conseguir calcular e entender mais o ritmo da sua rede social e as coisas internas da rede social. E a outra coisa também, que são as ferramentas que você vai aprender na próxima aula, que é exatamente quais são as melhores ferramentas para você trabalhar, para você usar em todas as suas redes sociais, que é uma aula também incrível, beleza? Vamos lá. Seguinte, alcance. Cara, eu vejo falar sobre alcance, a galera fala sobre alcance, mas eu nunca entendi o que é o alcance. Vamos lá. Alcance orgânico é como se fosse, eu explico muito isso para os meus clientes, enfim. O orgânico é tudo aquilo que você planta, igual uma plantinha. Você vai plantar e o sol, a natureza, tudo vai acontecer em prol daquela plantinha, aquela plantinha vai crescer e vai fluir, correto? Isso é o alcance orgânico. É tudo aquilo que você não consegue colocar a mão e ela vai fluir naturalmente. E o alcance pago é exatamente essa mesma plantinha, só porque você colocando adubo. Porque você tem que acelerar a produção dela, acelerar a plantinha, você tem que fazer a plantinha produzir em pouco tempo uma grande escala. Enfim, mais ou menos essa historinha que eu chamo para todas as pessoas, para elas poderem entender, mas a gente chega aqui agora na parte mais teórica da coisa, que é o seguinte, a parte orgânica é o número de pessoas que viram o seu post no feed delas. Qualquer post que você fizer aí agora, pessoas que te seguem vão estar vendo. Na parte orgânica, ué. Pessoas ali, pelo menos 10, 15, 20, 700 pessoas, não sei qual é o seu número de seguidores e o seu alcance hoje em dia. Mas são as pessoas que vão ver de forma orgânica. Tá, Pedro, como é que funciona o alcance pago? O alcance pago também é a mesma coisa. Pessoas que viram o seu post no feed delas, mas é um post via um anúncio, via pago. As pessoas colocaram adubo para essa plantinha chegar e conseguir produzir mais. Então, quando você coloca um dinheirinho, você começa a aparecer em vários feeds de várias pessoas. Mas, lembrando que você tem que pegar aquela aula que a gente conversou lá atrás sobre o post. Tem que ser um post muito bom. Porque se você simplesmente só colocar a parte paga ali, for um post ruim, não tiver uma chamada, não tiver uma imagem que seja uma imagem legal, as pessoas não vão olhar e vão dar a mínima para o seu post, correto? Beleza. Entendemos o que é o alcance. Pedrão, agora a gente vai entender o que é o tráfego, ou a parte de engajamento também. Que é o seguinte, o engajamento ele remete a uma ação voluntária. Ele é a partir de determinada atividade, lembra? Sobre o lance do adubo. É o seguinte, ou seja, ela se materializa quando uma pessoa se envolve com algo de vontade própria. Isso é o engajamento, tá? Então as pessoas que se envolvem só por se envolver, elas estão engajando com o seu produto. É o seguinte, acabei de postar, essa pessoa viu esse post, então eu alcancei aqui, vamos dar um exemplo, um alcance orgânico de 10 pessoas. 10 pessoas eu tive engajamento de 10 pessoas, porque elas interagiram, elas olharam por conta própria, ok? Tá, perdão, mas o alcance pago, eu também consigo ter o material, pessoas que se envolvem por conta própria? Sim, se for um alcance legal, ou uma publicação legal, quando você colocar o adubinho, quando você colocar a grana, automaticamente se for um post muito bom, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que legal, desculpa, é um post legal e aí eu vou me interagir, eu vou participar disso aqui. Então automaticamente as pessoas começam a se envolver da própria vontade, porque foi um post legal, tá? Tá, o engajamento é definido como uma estratégia. O engajamento é definido como uma estratégia para se aproximar da audiência e interagir com ela. Então é o seguinte, o engajamento é exatamente isso, é de definir uma estratégia para as pessoas engajarem. Tá, Pedrão, como é que é engajar? Engajar pode ser pessoa publicar, comentar, compartilhar, só curtir, só olhar, enfim. Isso seria engajamento, são pessoas que aceitaram seu conteúdo de alguma forma, sendo ela ou orgânica ou paga, e elas falam, nossa, que incrível, é isso que eu preciso, que legal, olha que marca interessante, e automaticamente elas conseguem fazer algum tipo de ação. E essa ação seria compartilhar, comentar, enfim. Todas essas possibilidades que a rede social entrega para você, correto? Seguinte,
A gente entendeu o que é alcance, o que é o engajamento. Agora a gente entra na parte de crescimento. E a parte de crescimento é o seguinte: sempre olhar e comparar o mês, semana, dia, horário, enfim, tudo aquilo que você puder comparar em relação ao seu post anterior, em relação à sua estratégia anterior, para você saber se exatamente é isso, se precisa disso, se foi bom isso, para você ver que está muito bom e falar, nossa, legal, agora eu sei o que eu posso fazer na próxima vez, agora eu posso fazer tal coisa na próxima aula, enfim, no próximo conteúdo, na próxima promoção, no próximo produto. Ah, beleza, Pedrão, a gente entendeu tudo isso aqui, mas qual a importância mesmo? Cara, a importância das redes sociais para as empresas poderem ser percebidas facilmente e elas entenderem como analisar as estratégias de marketing. Então, através disso aqui, as pessoas vão saber se continua na mesma estratégia, se muda essa ação, se elas vão entender aquilo, se não entenderam, se muda. Então, através do crescimento, que são métricas que as redes sociais te possibilitam isso, você vai saber se você continua nessa ação ou se você muda essa ação, mas sempre trazendo um conteúdo melhor e mais favorável para o seu cliente, correto? E agora a gente entra numa aula incrível, métricas de vaidade. Cara, é o seguinte, as métricas de vaidade elas não servem para nada, a não ser para alimentar o seu ego. Então é o seguinte, se você compra seguidor, se você compra curtida, se você compra, sei lá, seja o que for, isso não vai aumentar nada nas suas vendas, no seu faturamento da sua empresa. Porque são pessoas que não te conhecem, não interagem com você e estão lá como fantasmas. Ah, Pedrão, mas é legal porque eu vejo as lojas, tem um monte de seguidor, enfim. Mas, em real mesmo, tá ganhando dinheiro, tá fechando. Porque o importante aqui não é saber se você tá bem para todo mundo, é saber se você consegue ficar bem. Entende como é que é? Então esquece métricas de vaidade. Esquece as pessoas que vivem por métricas de vaidade. Porque viver de métricas de vaidade não ajuda em nada a não ser em ego. A não ser em ego. Então comece a focar nisso aqui, ó. Orgânico, faz o pago. Faz engajamento. Procura saber quais são os crescimentos. Faça estratégia de métricas. Vê qual é a sua estratégia de marketing. Porque se você fizer tudo isso aqui, você vai conseguir faturar. E você conseguindo faturar, você vai esquecer muito isso aqui. E provavelmente você cresça também. As pessoas vão ver que você está crescendo. Mas antes de você crescer, você está gerando dinheiro, você está gerando caixa. Que é o mais importante, beleza? Então foca nisso. Isso aqui foi para você entender quais são as métricas e o que de fato você tem que focar. Esquece curtida, esquece comentário às vezes, porque comentário vale a pena, mas converse no comentário. Mais do que pedir um comentário, converse no comentário. Esqueça curtida, esse tipo de coisa. Foque no alcance, foque no engajamento. Entendeu? E no mais é isso mesmo. Vamos lá.